Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Minha prima Laura e eu crescemos juntas. Ela era filha da irmã do meu pai e enfrentava vários problemas de saúde mental. Houve momentos em que ela estava bem, conversando de maneira normal, mas haviam outros que parecia distante e não se comunicava com ninguém. Sabe, ficava o tempo todo sentada na escada da varanda com uma bonequinha na mão, cantando uma música que só ela entendia. E teve também momentos em que ela tinha crises intensas, carregada de fúria. Ela ficava tão forte que era preciso o meu tio e o meu pai para segurá-la. A Laura, nessa época, assim como eu, estava com 10 anos e eu ficava com muito medo dela se machucar. Mas, tirando isso, a minha prima era um amor de menina. E eu a amava e a protegia com todo o meu coração. E se eu, por acaso, falasse sério com ela, imediatamente eu era ouvida. E a Laura se desculpava dizendo que me amava. E como prova desse amor, ela me abraçava e me beijava. E eu sentia que a minha prima confiava em mim. Diante da decisão dos meus tios de não matricularem a Laurinha na escola, eu assumi a responsabilidade de ensiná-la a ler e a escrever. E essa experiência marcou a minha estreia como professora. Após o falecimento da minha tia, o meu tio rapidamente internou a minha prima com a desculpa de que ele não tinha jeito para cuidar de uma menina tão especial. Apesar dos apelos dos meus pais para que ele considerasse, ele seguiu adiante com a decisão. A atitude dele entristeceu a todos nós, mas ele afirmou que, como pai, sabia exatamente o que estava fazendo e não queria interferências. Íamos sempre com o tio visitar a Laura, mas o meu pai trocou de emprego e nos mudamos para São Simão. E a distância se tornou um obstáculo. No entanto, meu tio continuou visitando a filha com frequência e nos mantinha informados sobre tudo o que estava acontecendo com ela. E a cada visita, a minha mãe demonstrava sua preocupação, dizendo: "Laurindo, se você quiser eu cuido da Laurinha, tira ela de lá, homem." No entanto, meu tio insistia em acreditar que aquele era o melhor lugar para ela. Com o tempo, o meu tio se casou novamente e perdemos o contato com ele. O meu pai sofreu um AVC e a nossa vida também virou de ponta cabeça. Mas graças a Deus, papai se recuperou bem. E como eu já estava na fase da adolescência, namoros, eu fui me esquecendo da Laurinha. Comecei a trabalhar, estudar, fiz magistério e finalmente me tornei professora. Sabe, uma professora de verdade. Logo conheci o Edilson e, por estar profundamente apaixonada por ele, eu me submetia a fazer tudo o que ele desejava, só para não perdê-lo. E sabendo do poder que exercia sobre mim, esse rapaz usava e abusava dos meus sentimentos. Sabe, perdoei diversas traições dele, pois a ideia de viver sem o Edilson parecia inimaginável. Tanta gente tentava abrir os meus olhos, mas eu estava cega. O que eu sentia por ele era como
uma doença sem cura. E embora eu estivesse ciente disso, não encontrava a força necessária para impor um fim a essa situação. Bem, mesmo mantendo essa relação tóxica, tínhamos em mente o casamento. E eu sonhava com esse grande dia. A última briga que tivemos foi feia. Descobri meu namorado com outra pessoa e, perdendo completamente a compostura, reagi de maneira agressiva. A raiva tomou conta de mim, me levando a agredir tanto ele como a moça e a qualquer um que tentasse me pedir calma. Sabe, naquele momento tudo que eu não conseguia era ter calma. E em meio à minha revolta, eu peguei um bloco que estava na calçada e arremessei contra o vidro do carro dele. E somente quando eu vi a expressão de incredulidade no rosto do meu namorado, foi que eu consegui finalmente me acalmar. E ficamos uma semana separados. E depois reatamos, mas o Edilson vivia me dando bolo. E eu continuei me fazendo de cega. Eu só consegui parar de colocar o meu namorado em primeiro lugar na minha vida quando eu comecei a sonhar com a minha prima Laura. E durante uma semana inteira, ela era uma presença recorrente nos meus sonhos. Em cada sonho, a Laura segurava minha mão e me pedia para ficar por perto. Comentei o sonho com os meus pais e o meu pai demonstrou dificuldades em recordar o caminho e o local exato onde a Laura estava internada. No entanto, a minha mãe imediatamente buscou a sua cadernetinha de telefone, na esperança de encontrar algum contato que nos aproximasse da Laurinha. O desejo de encontrar a minha prima ganhou força e a busca por informações sobre o seu paradeiro se tornou a minha prioridade. Liguei para vários parentes e um empurrava para o outro, até que consegui descobrir o telefone da casa do meu tio Laurindo e, sem hesitar, fiz a ligação imediatamente. Quem atendeu foi uma mulher chamada Kátia, que me informou que o meu tio estava internado em estado grave, mas ainda mantinha a lucidez. A notícia trouxe uma mistura de preocupação e urgência para a situação, e eu pedi ao Edilson que me levasse até onde o meu tio estava internado, pois eu precisava do endereço da clínica onde a Laurinha estava. Dado que a cidade onde o meu tio estava era bastante distante, o Edilson apresentou diversas desculpas e, resumindo, acabou não me acompanhando. Apreensiva porque eu não tinha o hábito de dirigir em estradas, comentei com um colega, o professor Jason, e ele prontamente se ofereceu para me levar, argumentando que conhecia bem a região. O Jason demonstrou ser um verdadeiro amigo e eu não vi nenhum problema em seguir com ele para o hospital. No entanto, quem ficou me incomodando foi o Edilson, insistindo que achava um absurdo, e foi afirmativo em me dizer que se eu entrasse no carro de um desconhecido e fosse para outras bandas, tudo entre nós estaria terminado. Olha, em outro momento eu confesso que teria considerado imediatamente ligar para o Jason e cancelar os planos, mas, dadas as circunstâncias atuais, eu simplesmente disse ao meu namorado que, se era assim que ele preferia,
Por mim, tudo bem, já que ele não era capaz de me acompanhar, que não viesse atrapalhar o meu destino. Poxa, o Edilson ainda teve a cara de pau de se sentir magoado. Mas eu não me importei. A situação com ele seria resolvida depois. E partimos para Embu das Artes. Mamãe nos acompanhou, enquanto o papai preferiu ficar em casa, já que para viagens mais longas se tornavam cansativas demais para ele. Jason e mamãe se tornaram amigos de infância. Eu nunca vi duas pessoas tão parecidas como eles. Até mesmo a mamãe, que com o Edilson não tinha um assunto, com o meu colega agiu de maneira diferente. Achei até interessante como os dois se sintonizaram imediatamente. O meu colega era super animado, pra frente, moderno, alto astral, e a sua risada era a melhor, sabe, vindo de dentro dele. E ele tinha o poder de contagiar o ambiente ao seu redor. E eu era fã dele e não sabia. Quando chegamos no hospital, conversei com a Kátia e descobri que ela era a filha da esposa falecida do meu tio e cuidava dele com todo o amor de uma filha. Enquanto a mamãe entrou para ver o ex-cunhado, eu e o Jason ficamos trocando informações com a Kátia. E ela ficou surpresa por saber que o padrasto tinha uma filha internada e que nunca havia mencionado sobre ela. E ficou muito curiosa para conhecer a Laurinha. Meu tio estava bastante debilitado e foi impossível obter alguma informação. Mas a Kátia se prontificou a procurar algo que nos levasse até a minha prima. E naquele mesmo dia, enquanto ainda estávamos lá, o meu tio teve um infarto fulminante e veio a óbito. E eu percebi que a Kátia realmente sentiu a partida do padrasto. E mesmo sem conhecê-la, eu me senti comovida e decidi ficar para dar apoio e pedi para o Jason voltar com a mamãe. Enquanto os dois voltavam para São Simão, eu continuei apoiando a Kátia. Poucas horas antes do sepultamento do meu tio, o Jason apareceu no velório. Sabe, sinceramente, eu não estava esperando por ele e foi uma grande surpresa. Ele permaneceu ao nosso lado durante todo o tempo, ofereceu apoio e se mostrou um verdadeiro cavalheiro. A Kátia me apresentou aos seus amigos e familiares como prima por parte do tio Laurindo. E, inclusive, eles pensaram que o Jason era o meu namorado e ficaram surpresos quando dissemos que éramos apenas amigos, ou melhor, colegas de trabalho. E quando tudo finalmente chegou ao fim, o Jason deixou a Kátia na sua casa e ela nos convidou para entrar e nos serviu um café. E nos contou que aquela casa era do tio Laurindo e que não sabia como fazer para lidar com aquela situação. Mas eu a orientei e disse o que ela deveria fazer. Com muita vontade de ajudar, ela mexeu em algumas papeladas e documentos do meu tio, mas não encontrou nada que nos levasse até a Laurinha, mas prometeu procurar. Nos despedimos e fomos nos falando por telefone e acabamos nos tornando amigas. Passado algumas semanas, a Kátia me ligou com uma novidade emocionante. Ela
havia encontrado os documentos da Laurinha e todas as informações relacionadas a ela, incluindo o local onde estava internada. Mas a Kátia disse que gostaria de nos acompanhar. Compartilhei a novidade com os meus pais e o meu namorado, mas o Edilson reagiu de maneira negativa, classificando a minha busca como loucura, e procurar por uma prima retardada era procurar por problemas, e me ameaçou, dizendo que se eu desse sequência àquela insanidade, tudo entre nós estaria terminado. Ah, pelo amor de Deus! Eu já estava cansada daquelas ameaças. Eu mesma decidi encerrar o nosso namoro e pedi para o Edilson me deixar em paz e que ele seguisse o caminho dele da melhor maneira possível. O Edilson, quando percebeu que eu estava falando sério, se desculpou. Disse que não iria mais se comportar como um garotinho, mas chegou a hora de pôr um ponto final naquilo que não estava me fazendo bem. Sabe, demorou, mas finalmente eu acordei para a vida. O Edilson não aceitou o nosso fim e tentou diversas vezes reverter a situação. Mas eu não queria mais dividir os meus sonhos com alguém que não conseguia sonhar comigo. Eu não precisei comentar com o Jason sobre a Laurinha, porque ele todos os dias me perguntava se tinha notícias. E quando eu falei que tinha, ele disse que estava livre todos os finais de semana e bastava eu combinar o dia que ele teria o maior prazer em me acompanhar. Fomos Jason, eu, mamãe e Kátia. E a busca pela clínica foi complicada, pois nenhuma pessoa parecia conhecer a sua localização. E nos mandavam entrar em tal rua e quem sabe por lá encontraríamos. Percorremos estradas desconhecidas e acabamos nos deparando com uma rua rodeada por chácaras, onde avistamos uma placa antiga e desgastada com o nome da instituição, algo que inicialmente nos custou a acreditar. O local apresentava um aspecto de total abandono, com um portão velho, mato alto, um verdadeiro descaso, tanto com o local quanto com os poucos pacientes que residiam naquilo que eu fiquei em dúvida se poderia realmente chamar de clínica. Vivenciamos momentos angustiantes ao entrar e obter informações sobre a minha prima. Sabe, enfrentamos dificuldades com os funcionários que não permitiam a nossa entrada. E foi necessário recorrer à justiça para garantir o nosso acesso. E quando a intervenção judicial ocorreu, fomos impactados por um sentimento devastador, pois o que testemunhamos no interior da clínica foi realmente de doer o coração. Os pacientes não tinham nenhum tipo de acompanhamento médico. Estavam sujos, desnutridos. O local estava em um estado de higiene precária. A cozinha, então, se encontrava em condições deploráveis. Ratos e baratas circulando por tudo. O chiqueiro era bem mais limpo que aquele ambiente. E eu não consegui me conter e precisei ir para fora respirar um pouco de ar puro, porque tudo fedia. E foi ainda mais doloroso e de arrancar o coração quando nós encontramos a Laurinha.
Ela já era uma mulher adulta e muito bonita, por sinal. O seu cabelo já não era comprido, estava com a cabeça raspada. O nosso desespero aumentou quando percebemos que a minha prima estava com a barriga grande. E mamãe, nervosa, começou a fazer perguntas querendo saber como a sobrinha estava grávida e como ela podia estar grávida. A resposta que nos deram foram as mais insanas e incabíveis, mas a conclusão final foi que os funcionários estavam abusando das mulheres da clínica. E saber aquilo foi como levar um tiro no peito, sabe? E por incrível que pareça, quando a Laurinha me viu, ela me reconheceu e veio ao meu encontro anunciando que tinha uma bonequinha na barriguinha dela. Não houve como conter as lágrimas. Todas as pessoas presentes foram tomadas pela emoção e pela revolta diante do tamanho descaso. A situação era extremamente grave e desrespeitosa com os pacientes e suas famílias. Na realidade, os internos ali eram pessoas esquecidas, abandonadas, sem ninguém para clamar por eles. Aquela instituição foi fechada e todas as medidas legais foram tomadas. Levamos a Laurinha para casa e, como a Kátia estava desempregada na época, ela foi convidada a morar conosco e nos ajudar nos cuidados com a Laurinha. Sabe, juntamos forças para poder proporcionar um pouco de paz e conforto para minha prima. Papai e mamãe se sentiram culpados e isso quase os levou a uma depressão. Mas eu precisei ser forte e equilibrada para cuidar de todos sem adoecer emocionalmente. E tudo foi se encaixando e se ajeitando. A Laurinha teve seu filho e o nome que ela escolheu foi Paulo, porque parecia com o meu. Kátia conseguiu um emprego e nesse emprego ela se apaixonou pelo chefe e o chefe por ela, e os dois se casaram. E em menos de 1 ano a minha amiga teve gêmeos. O Jason e eu, de uma bonita amizade, se tornou um eterno namoro e nos casamos e adotamos o Paulinho. Eu cuidei da minha prima dentro da minha casa e quando eu me casei, ela veio morar comigo. Eu fiz de tudo para ela se sentir amada, protegida e amparada. E toda noite ela só dormia se eu fosse dar um beijo de boa noite. Ela era minha grande pequena criança. E o mais bonitinho foi que para o Jason ela dava a bênção e o chamava de papai. Além do Paulinho, eu tive o Bernardo e o Horácio. Laurinha nos deixou em 2002 devido a um problema circulatório. E quando ela se foi, eu me senti com a missão cumprida.